melhor verão do Brasil espera por você em Itajaí. Chega aí, que aqui tem praia paradisíaca, tem esporte ao ar livre, tem festa pra ninguém ficar parado, tem gastronomia com sabores que vão ficar na sua memória e uma história que recebe você de braços abertos. Verão Itajaí, chega aí! Prefeitura de Itajaí. Semas avançou em 2025 e entregou 32 novos projetos. Para 2026, gestão técnica e investimento estratégico em água, esgoto e a grande ampliação da ETA 3. São 500 litros por segundo para a nossa gente. Além disso, a Ação Verão segue 24 horas nas ruas, garantindo abastecimento contínuo para a população. Semasa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje estamos recebendo em nossa bancada o cientista político que prometeu voltar aqui para entregar o livro Cargos de Confiança e para bater um papo conosco o nosso querido amigo Ayrlon Jacques. Seja muito bem-vindo, amigo, novamente a esta bancada. Obrigado, Jean. Obrigado pela oportunidade. A gente está conversando um pouquinho sobre política aí, que é o que a gente gosta, e falando do nosso livro aí, o Cargos de Confiança. Digo nosso porque tem a tua colaboração nesse livro aí, muito importante. Bem humildemente escrevi o prefácio aqui, agradeço o convite. O Jogo Invisível da Política, Cargos de Confiança. Desde a nossa última conversa, alguma coisa mudou, porque a política é muito dinâmica, né? Escrever um livro sobre política deve ser muito difícil, porque enquanto o cara não publica, tem atualização todo dia, né? É verdade. Ou tu vê a prática do que tu escreveu, ou tu vê o contrário do que tu escreveu, e o que eu espero, o que a gente espera, é a gente ver alguma novidade, alguma coisa nova, uma tese nova, um formato novo de, no caso do livro, indicar um cargo de confiança, mas essa parte de novidade, infelizmente, eu não tive essa grata surpresa, e eu tenho mais visto erros do que acertos também, infelizmente. Cara, 2026 aí, estamos chegando em fevereiro, ano eleitoral, e projeto político a gente não vê mais, né? Infelizmente, cada dia é pior, né? Cada dia, eu outro dia estava conversando, disse, cara, acompanhando uns grupos, uns movimentos, principalmente esse movimento que o Jorginho Melo provocou, com essa vinda do Adriano Silva para a coligação. Meu Deus, cara, virou assim uma pré-temporada do futebol europeu, assim, parece. O partido não forma mais quadro, o partido não constrói mais ninguém para assumir um projeto político, para assumir uma prefeitura, um governo do Estado, ou mesmo um posicionamento legislativo. Virou tudo um negócio assim, criaram a tal da janela, aí a janela virou uma pré-temporada, quem que nós vamos comprar para botar na nossa carreira aqui, na nossa corrida de cavalo, para fazer bancada, para ter poder, para... Cara, que difícil que tá, né? É por isso que a população não... A população não engaja, né? Porque não vê projeto. Eu sou muito assim. Tu costuma dizer que eu sou pragmático e programático, né? E eu gostaria de ver um projeto. Até tem, Jean, e aproveitando a oportunidade, faz muito tempo que eu não vejo assim, um projeto que realmente do início... Tu sempre falava para mim, antigamente pegava um partido, ia para a porta da universidade, recrutava os jovens que tem disposição, que tem talento e tal, construir lideranças, que é o grande conselho que tu sempre deixou, e eu abracei essa tua tese, que o líder, para ser líder, ele tem que construir lideranças ao redor dele. E eu vi isso no Partido Missão. O Partido Missão é um partido recém-criado pelo grupo do MBL, e eu vou falar isso aqui, tem vários amigos meus aí que ainda são bolsonaristas, que ainda estão lá sofrendo no bolsonarismo, tentando explicar o inexplicável, pessoas queridas que eu gosto, e que vão ficar chateadas, mas... Vamos tirar um pouquinho o fígado e o coração de lado e analisa a parte pragmática, programática. O que esses meninos fizeram? Montaram um partido num período que... Quem se fala em montar partido no Brasil hoje? O bolsonarismo tentou montar, o Aliança pelo Brasil não conseguiu assinaturas, não conseguiu se organizar, e a gurizada foi lá. Eu falo gurizada porque são mais jovens que a gente, né, gente? Então não é no sentido pejorativo, porque são muito inteligentes e preparados, inclusive. E montaram um partido e recolheram assinaturas no Brasil inteiro, em todos os estados, estão organizados, já tem diretório estadual em todos os estados,
Se tu acompanhar o perfil do Missão ali no Instagram, eles já anunciam todo dia pré-candidato a deputado estadual, deputado federal, aquele Ben Mendes da Ronda do Consumidor lá em Minas, é candidato a governador lá, pré-candidato. E além disso, dessa parte de organização partidária, eles estão escrevendo o Livro Amarelo, que é um plano, um projeto de Brasil. Inclusive o Marcelo Brigadeiro, que é pré-candidato a governador por Santa Catarina. Falando nisso, prometesse trazer ele aqui, né? Podemos ligar para ele hoje, para convidar ele para o Polilógica. Ele me adicionou num grupo, porque ele sabe que eu sou escritor, que eu tenho formação em ciência política, experiência prática também, num grupo da parte de Santa Catarina, do Livro Amarelo, do pessoal que está escrevendo o livro. Inclusive fiz algumas colaborações lá em relação ao esporte e tal. Então eu gosto disso, isso me acorda para essa questão de, tem um grupo que está se organizando, que quer fazer diferente. Então só queria deixar esse corte aqui, esse registro, para dar os parabéns para esse pessoal do Missão. Não estou filiado no partido, mas admiro muito o que eles vêm fazendo. Acho que qual a diferença do Missão, o recrutamento do Missão, para o recrutamento que nós vimos anos atrás, por exemplo, do Novo? O Novo veio com aquela coisa de tem que fazer ficha, tem que fazer cadastro, tem que passar no SPC, tem que passar no Serasa, tem que não sei o quê. Não podia nunca ter participado de administração pública, o que é um contrassenso, né? É contra a experiência. Para contratar para tua empresa, tu exige milhões de experiência. Para contratar na política, tu não quer experiência. É uma coisa, sabe? O hype, o discurso, a coisa acaba quebrando a competência e trazendo para a política gente que nunca fez nada na vida, nunca entregou nada na vida, só fica fazendo fofoca, falando mal dos outros o dia inteiro. É por isso que nós estamos onde nós estamos, nesse momento crítico, né? E eu já previa isso. Quando aconteceu a primeira eleição desse movimento, em 2018, eu disse assim, mas que perigoso isso, porque assim, nenhum compromisso foi assumido para assumir a presidência do país. O cara não precisou assumir nenhum... Tamanho era o desgaste do PT e dos outros partidos, que o cara não precisou prometer nada. Disse, não, nós vamos dar arma para todo mundo e nós vamos acabar com... Como é que é a cartilha, não sei do que, tu lembra? Não. Foi os 2 motes de campanha em 2018. Era o kit gay, somos anti-kit gay e que nunca existiu, nunca... E armar todo mundo. Eu aprendi nesses anos, também trabalhando no mercado financeiro, é que quanto maior o tempo, menor é o ruído, para a gente compreender as coisas. O mercado financeiro ensina muito isso. Então, olha sempre para um ano, para tu entender o 24 horas, né? Ou um ano para trás, um ano para frente. Quer dizer, tudo tu tem que analisar. E quando eu analiso dessa forma, como o tempo me ensinou, eu vejo o que deu certo, o que deu errado. E ontem ainda a gente conversava num grupo da cidade, Nossa Pátria, né? Isso, do Beto Fogueteiro. A gente conversava sobre essa questão do PSDB. Quando tu tira o ruído, por exemplo, o PSDB da nossa região, não só Itajaí, mas Itajaí e Balneário, quando tu tira o ruído, tu vê que teve um projeto que começou, teve um começo, teve um meio e ainda não teve um fim. Quer dizer, teve uma evolução. Tira o ruído todo do tempo, tudo que aconteceu, as eleições que passaram, quem perdeu, quem ganhou. Lá atrás, quando a Ana Carolina abriu, em 2016, a porteira com uma candidatura que quase chegou, faltou 300 e poucos votos, né? Abriu-se ali um espaço para uma terceira via que quebrou uma polarização que já vinha fadigando de 28 anos entre Volney e Jandir. E esse grupo do PSDB, que isso inclui quem está administrando Balneário Camboriú hoje também, tal, esse bloco de pessoas e estavam elas filiadas ao PSDB ou não, mas o grupo afeto ao Robson, à Ana e tudo mais, evoluiu, subiu, persistiu, perseverou, perdeu eleições, pagou conta, ficou devendo e tal, e foi indo aos trambolhões. Chegou. Então é um sinal de que, a longo prazo, quem trabalha, quem persevera, quem persiste, chega. Se vai dar certo, é daqui para frente que a gente vai saber, né? Mas
para explicar o sucesso de uma eleição do Robson, a gente tem que entender. Mas tem gente do Jandir lá, tem gente do Volney lá. Mas quem comanda é o grupo que estava lá em 2016. Eu não sei se eles já existiam antes, mas eu vi, eu participei, eu estive próximo, eu interagi a partir de 2016 com a campanha da Ana Carolina para prefeita. E esse grupo chegou. E agora depende deles se consolidar como liderança. E, para mim, esse projeto é liderado aqui por Ana Carolina e Robson Coelho, Balneário Camboriú pela Juliana, pelo Leonel Pavan, pelo Índio, hoje, que é o cara mais importante da administração da Juliana Pavan, tudo mais. Então, assim, independente do ruído, o grupo que se entendeu lá atrás está aqui hoje, está unido, está trabalhando, está tentando entregar, está tentando se consolidar. Se vai ter sucesso ou não é outra coisa. Agora, quando se diz muito, não tem oposição, o Robson comprou todo mundo, a Juliana comprou todo mundo, não, é que não é trabalho deles formar oposição, o trabalho deles era formar um grupo político que chegasse ao poder, chegaram. Agora cabe, é que nós vivemos uma república de viúvas, que é transitório isso, no meu entendimento, porque fechou-se um ciclo com o Volney, que o Volney já fez um governo misto, porque a terceira via que a Ana Carolina inaugurou já enfraqueceu a polarização Jandir-Volney ali em 2016 e veio até 2024, tanto que eles conseguiram avançar, que um outro grupo não se formou. Por isso que eu digo que nós não temos oposição. O grupo do Robson hoje, que é a situação, amanhã pode ser oposição a outro grupo. O que não se formou foi outro grupo. As viúvas ainda estão chorando, ainda estão de luto dessa polarização e não se viu uma liderança ainda se erguer no sentido de conduzir um projeto para polarizar com o grupo do Robson, que está se consolidando. Como é que tu vê isso? Está correta essa análise ou nós estamos equivocados do ponto de vista de leitura? Não, está correto, porque realmente tu pegou o início, 2016, porque antes a Ana tinha concorrido a vereadora, foi o primeiro mandato do Robson como vereador, foi o projeto que se formou naquela época, uma junção ali de Ana Carolina, o Robson, o Nicolas e o grupo todo. Eu já tinha essa leitura, porque eu falava, se tu pegar Robson, Nicolas, Pegorini, Ana Carolina, essa tropa toda que estava ali, com mais afinidade ali, Rubens e tal, veio depois, eu dizia, olha, vocês estão preparando um projeto de virada geracional. Eu já falava de 2015 para 2016. Quando nós montamos o projeto da eleição da Ana Carolina, eu já falava, isso é um projeto de virada geracional, quer dizer, de encerramento de ciclo. O que as pessoas achavam é que ia ser de uma hora para outra, e não foi. Nós estamos falando de 2016, 10 anos. 10 anos. E eu era presidente do PTB na época, nesse projeto, mas esse grupo que se formou, eu sempre falo, Jean, na arte marcial a gente fala que a persistência é a insistência com sangue nos olhos, com determinação. Então eles foram persistentes e eles se mantiveram unidos dentro de uma tese, de um livro que tu me indicou já tem um tempinho, que é o Circuito dos Afetos, que tu mantém a fidelidade do grupo através do propósito, é uma das partes desse livro. Então, eles tiveram um propósito, eles tinham um propósito de cidade, de administrar a cidade, e tu estava, na verdade, eu penso que tu era a cabeça pensante na época, porque tu que programou toda a campanha e fez isso aí possível. Não sei se vão reconhecer isso hoje, mas não custa a gente falar. E eles persistiram com esse grupo. Tu vê que a Ana ela não desistiu, ela abriu mão para o Robson ser candidato na última, e eu acho que a Ana é o grande nome desse projeto de persistente de grupo, de formar lideranças e de assumir a cidade. Então esse grupo que hoje comanda a prefeitura... No mínimo ela foi o pivô, né? Foi porque ela poderia ter botado o projeto todo abaixo se ela não abrisse mão para o Robson, se ela agora não insistisse, inclusive continua defendendo o governo, e muitas vezes o pessoal fala que antes ela falava uma coisa, agora ela fala outra, mas é o que tu disse, eles são governo, é o papel deles, eles trabalharam 10 anos para isso. E o que falta agora, e a gente também comentou esses dias no grupo do meu amigo Beto Fogueteiro, que eu deixo um abraço,
o grupo de oposição. Esse não se formou ainda. A gente tem pessoas influentes aí na cidade, como Osmar Teixeira, como vários outros, que precisam puxar, eu vou te parafrasear, a locomotiva desse grupo. Falta um maquinista. Então precisa de uma pessoa que eu aconselho ler o livro. Eu estou divulgando hoje meu livro aqui, mas o livro que tu me indicou, que é o Circuito dos Afetos, para entender que ele tem que formar lideranças, que a fidelidade vem de outras maneiras, que não é pelo medo, que não é pela pressão, que a fidelidade vem sim através de projeto, de construção, de propósito. Então, se criou um grupo para essa virada geracional, mas não se criou outro grupo, que é o grupo da oposição, que é necessário. Com a democracia, tu tem um grupo de situação, um grupo de oposição, e se debater cidade, claro, de forma legítima, legal. Mas situação e oposição é momento. Não é. Se eu montar um grupo político, se eu conseguir unir pessoas ao redor de um plano, não é para ser oposição. É para chegar ao poder e a minha ideia, ou a nossa ideia, ou a ideia do coletivo, se aplicar no sentido de programa de governo e tal. É por isso que eu digo, às vezes as pessoas. Isso é ruído. Quem observa projeto de oposição e projeto de situação observa dentro do ruído e acaba não entendendo todo. Qualquer grupo político que tu montar hoje pode ser fazendo oposição, mas daqui a pouco ser situação e vice-versa, como Jandir foi situação e foi oposição, e Volney foi situação e foi oposição. O que eu falo é que Itajaí precisa, independente de qualquer coisa. Às vezes os caras pensam assim, mas até puxa-saco do Robson. Não é que sou puxa-saco do Robson. É que eu acho que é necessário nós termos líderes para conduzir a nossa cidade, seja na situação, seja na oposição, seja para eu fazer oposição ou eu fazer situação, tem que respeitar o líder. Eu fiz oposição ao Jandir muito tempo por participar de um projeto que se opunha a ele, porém, toda a vida nos respeitou, sabe? Toda a vida nos respeitou e até hoje nós respeitamos ele como história, como entrega, como... Então, assim, saindo, é aquela história, nós temos que sair do ruído, nós temos que compreender o processo, nós temos que entender que alguém tem que estar gerindo a cidade, né? Atendendo a comunidade, atendendo as entidades, atendendo o desenvolvimento social e político da cidade, econômico, criando movimento econômico, criando defesa econômica. Tem que ter alguém pensando nisso. E quanto mais grupos tiverem, mais bem atendidos seremos em termos de ideia, em termos de plano, em termos de projeto. E o que eu queria te perguntar, sem querer te constranger, é que, tirando esse grupo que está tentando se consolidar, porque eu acho que não se consolidou ainda, vai precisar terminar um mandato, sofrer toda uma avaliação, porque ganhar hoje, ser bem avaliado hoje sem oposição, no meu entendimento, é um equívoco acreditar hoje que você tem 60%, 70%, 80% de aprovação, sem ninguém estar colocando outra ideia, divergindo, coisas do tipo. Então, assim, o mínimo que eu digo é tomem cuidado, porque a hora que surgir alguém que sabe o que está falando, o pullback pode ser muito grande, pode ser muito agressivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esses dados. Agora, do ponto de vista funcional, o que tu vê? Que ainda é aquilo que eu falo para ti, as viúvas ainda vivem o luto, né? Do encerramento desse ciclo. Mas o que tu vê assim se formando no sentido de tentando, pelo menos, construir um projeto que sem poder é um negócio muito mais complicado, a caminhada é muito mais dolorida. Como foi em dado momento desse grupo do Robson, da Ana e tal. Como que tu vê assim, quem está tentando surgir, quem está tentando, pelo menos na nossa cidade, assim? Tu falou muito bem que oposição e situação é uma coisa de momento. A gente fala em grupo de oposição, em grupo de situação, para a gente tentar definir dois grupos. Mas não quer dizer necessariamente que o grupo de oposição precisa ser um grupo de oposição que odeia o Robson, que quer matar o Robson, não é nada disso. Eu vejo a construção do governo, um grupo consolidado já, que realmente precisa ganhar lastro, que é mais uma tese que eu roubo do Jean Sestrem, que o prefeito precisa, o grupo dele precisa ter lastro, bastante entrega no município, bastante
acontecimento político, bastante entrega, é a palavra. O grupo que eu vejo hoje, e também tu colocou isso recentemente, é o grupo do Fabinho, porque o Fabinho ele rompeu com o Volney em certo momento e conseguiu manter um grupo em cima de um propósito. Tem feito isso, nem são tão oposição assim ao Robson, porque alguma coisa pontual eu vejo o Osmar e o grupo dele falar, mas eles estão construindo uma candidatura, uma pré-candidatura do Osmar Teixeira para deputado estadual, apoiado, suportado na Paulinha para federal, que é a presidente estadual, não é de Itajaí, mas é aqui da ANFRE, que eu sei que as pessoas veem com ressalva, mas tem fortalecido o grupo político dele. Então eu vejo ali com o Fabinho a Cris Stuart, eu vejo com o Fabinho o Robson da farmácia, a Mari da Grade, a Fábio do Campinho. Então todo aquele pessoal das 2 nominatas que o Fabinho montou em 2024, 80%, 90% estão com ele ainda, então tem grupo ali. O que falta é eles ouvirem um pouquinho o Jean Sestém, o Erlon Jacques, que são amigos deles, que não são inimigos, que Itajaí eu até acredito que... Eu não tenho inimigo que eu saiba, assim, declarado e talvez uma indisposição ou outra, tudo muito menos. Então, quando a gente fala alguma coisa, no sentido de aconselhar, escutem essa questão da liderança, dos afetos, escutem essa questão, o Jean fala muito, eu embarco nele com isso aí, da questão de que tem que ter um líder, sim, vamos supor que seja o Osmar Teixeira ou o próprio Fabinho, mas que eles consigam construir novos líderes, empoderar os líderes que já têm, que eles saibam muito bem fazer as indicações quando isso acontecer, dos cargos de confiança, porque tem que aliar o técnico ao político. Então, tem um grupo, eu vejo esse grupo, junto do Fabinho ali, mas eu acho que ainda falta essa questão de agregar lideranças, empoderar ainda mais, sabe? Da maneira que tem que ser. Assim, eu acho que o Osmar está indo para a eleição o mesmo... Como é uma crítica minha pessoal, eu vou dizer com o mesmo defeito que o Rubens Angioletti. Assim. É a minha opinião. Não falo isso porque não quero Rubens ou não quero Osmar, mas pelo contrário, eu quero 10 deputados da cidade. O que eu digo é que os passos são mal orientados. As decisões, por conta do momento, talvez em outro momento eles estivessem corretos. Se eles precisassem muito entrar num tabuleiro que estava muito saturado, coisa do tipo, mas não é o caso. Nós vivemos um momento de terra arrasada, vamos dizer assim, de deserto de liderança. Então, eu acho um equívoco. O Rubens Angioletti, por exemplo, eu já falei aqui 500 vezes, e não é nada contra o Rubens, não tenho restrição nenhuma quanto a isso, mas, assim, se posicionar embaixo de uma liderança não é construir a própria liderança. Então, quando o Osmar se posiciona na dependência da liderança da Paulinha, o Rubens se posiciona sob a liderança da professora Ana Campanholo, eu vejo como um problema. Porque não soma, não vincula. Agora, se o Osmar estivesse construindo o próprio projeto e o Rubens estivesse construindo com esse grupo a sua inserção, seguindo a liderança do próprio Robson, era uma outra questão, que daí, volto a dizer, manteria o hiato para que um projeto de oposição, porque o Osmar não se posiciona hoje como um projeto que tem um plano diferente do Robson. É isso que eu digo, assim, as pessoas confundem, o Osmar tem que bater no Robson. Não. Mas se ele não concorda, se ele quer ter um grupo, se ele quer liderar um processo, ele tem que ter uma ideia melhor que a do Robson para propor. E começa. Esse é o embrião de um projeto político. Para que as pessoas... Então, hoje o Osmar é dependente da profissão dele. Eu vejo assim. Porém, ele tem mais liberdade para usar isso. O Rubens hoje está amarrado. Né? Porque o Rubens também tem a mesma profissão, teria condição de estar num veículo de comunicação, dando voz às pessoas, né? E aumentando a sua popularidade. Ele não tem mais isso. Ele está pagando um preço por ser, hoje, está institucionalizado como vice-prefeito.
E o Osmar tem essa liberdade, além de estar livre também de todo financiamento público, aquela coisa toda, né? E ele dá voz às pessoas, ele dá espaço às pessoas, e as pessoas se sentem à vontade com ele, se sentem representadas com ele. Dado esse, que não é segredo para ninguém, que aonde já teve pesquisa, os números estão aí colocados. A mudança de postura o amadurecimento do Robson em relação à gestão dessas lideranças políticas também eu achei bastante interessante. Ele esteve aqui comigo e ele disse o seguinte, olha, eu sigo a orientação uma frase que o Jorginho Melo diz muito, que é assim, cisca para dentro, quer dizer, em dado momento era uma coisa cega. Os números começaram a aparecer e o Robson, como executivo, precisa de resultado, precisa de gente trabalhando, precisa de gente somando. Ele, não, mas peraí, pô, vocês tiveram um ano, tiveram governo, tiveram plano, tiveram condição, né? A agenda é positiva. Nós não temos oposição. O que vocês construíram? Eu acho que, sabe, ficou claro para mim aqui, que aí, quando eu falo com líder, eu entendo líder, porque trabalhei com muitos líderes, os maiores desse país. Então, assim, o problema todo está no amadurecimento e na maneira que estão tentando sair desse, como é que fala, que eu falei aqui, desse luto. Dizer, peraí, mas acabou. O Robson está ok. O Robson entrou, só que ele começou em 2016, começou há 10 anos atrás. Não tem como tu dizer que o que o Robson está fazendo hoje, o que a Ana Carolina está fazendo hoje, é sorte. A gente viu começar. O que eu te pergunto é, aonde tu viu algum movimento parecido com aquele de 2016 para a nossa cidade, para a nossa região? Aquele movimento que começou com a Ana Carolina, com o Robson Coelho, e com todo o staff ali, que hoje está com eles, acho que Deco Santos já estava na época, toda essa turma. Então, assim, aonde que tu viu outro movimento igual o deles acontecendo? Eu te digo o que faltou. Olha que conselho, que dica excelente que tu me deu uma vez. Aí, não, tu é especialista em gestão esportiva, formado em educação física, artes marciais há 30 anos. Tu foi superintendente da Fundação de Esportes. Começa a escrever isso, tu gosta de escrever, tu é escritor. Faz o teu site, o teu blog e faz uma coluna diária, semanal, do jeito que for, para te colocar no papel as tuas ideias de forma programática, o que tu quer, o que tu pensa, o que tu quer fazer. E eu segui esse teu conselho, e meu blog hoje tem mais de 50 postagens e tudo conteúdo relevante do que eu penso a respeito do esporte, do que tem que ser, como tem que ser, da minha visão. Criando autoridade também. E criando autoridade, exatamente. O que falta, eu posso te dizer o que faltou para esse grupo seguir, que é uma excelente dica, é fazer essa parte, é o que eu acho que está faltando. Que eles tiveram lá atrás, porque o Osmar com certeza teve um plano de governo quando foi candidato a prefeito. Mas hoje, se tu me perguntar alguma coisa desse plano de governo, eu não vou lembrar. Por quê? Porque tu tem que ter insistência na divulgação do que tu quer. O que tu quer para a cidade? O que tu quer para Itajaí? Ele fala muito no jornal, a gente sabe, eu pelo menos que acompanho o Osmar, eu sei como ele pensa. É um cara excelente, inteligente, muita boa vontade, trabalhador, acorda cedo também e o dia inteiro atrás, muita disposição. Mas eu acho que falta essa parte e fica a dica para ele e o grupo dele construir o que ele quer para a cidade e mostrar isso. Olha, o que eu quero para Itajaí no esporte é isso aqui. O que eu quero para Itajaí na saúde é isso aqui. Que seja uma ideia, Jean, em cada área. Boa, para começar a se comunicar com a população nesse sentido. Tu não conhece a pauta política do Osmar. Eu não conheço. Tu assiste o Osmar para saber das notícias. Das notícias. Aí que é o que tu entretenimento, falou, não é político. Da dependência, da televisão, das redes sociais e tudo mais. A partir do momento que ele criar essa autoridade, que foi o conselho que tu me deu, as pessoas começam a te ver como eu, no meu caso, um gestor esportivo. Então isso é importante. Talvez quando ele tiver o primeiro mandato importante e relevante assim, talvez ele consiga... Como deputado, mas talvez também siga na mesma pegada, de dar notícia, de... Não, acho que não. Sabe? Então, assim... E daí vai precisar entregar, né? Outra... Precisem, mas é bom colocar no papel, comunicar isso com o eleitor. O que ele quer para Itajaí. O Rubens, eu evito um pouco falar, porque eu gosto do Rubens. É um cara que muito pouca gente de Itajaí sabe, foi meu aluno de Kung Fu lá atrás. É um cara que eu tenho afinidade, que eu converso, mas ele é muito muito Rubens Futebol Clube. Kung Fu, não sabia. Não exagera, não vou dizer lutador, mas ele foi praticante por um breve período ali. Mas
O problema do Rubens é que ele não quer ser ajudado pelo Robson, ele quer ser o Robson. E aí, se tu quiser cortar essa O parte, Robson tudo disse bem, não uma tem coisa problema. que eu interpretei muito bem, quando ele disse assim, tem muita gente que quer ser deputado, mas não quer ser candidato. Tá aí, entendeu? Robson, Então eu acho que tem todo eu um acho que aqui processo. foi um recado direto. Eu acho que tem todo um processo. O Quando ele Rubens. disse que trabalhou mais do que os outros, quer dizer, é muito difícil tu se eleger. E o candidato tem que trabalhar mais do que todo mundo mesmo. Tem. Porque às vezes o cara pensa que vai ser eleito pela assessoria, né? Então, Itajaí é a única cidade do Brasil que tem 2 prefeitos. E eu acho que isso não é legal. Eu acho que cada um. Como assim? O Rubens, tu vai nos comentários na postagem dele, o grupo dele é esse aí prefeito, esse aí prefeito. Ele falava isso e continua falando que O grupo na campanha ao redor principalmente, dele fala que ele é o que prefeito. ele é o prefeito. Então isso não é bom Certo. porque tem uma questão institucional, de respeito institucional, hierarquia. Na arte marcial, eu volto a dizer, a gente Respeito preserva histórico muito isso. também, né? Então eu acho que teria que ter uma simbiose melhor entre ele e o Robson nessa questão Não de... sabia disso, é verdade. Tem isso? muito. Começa a observar, tu vai ver. Não sabia. Entendeu? Inclusive tem declarações do Rubens antes que falava isso. Que nós vamos governar junto, tem uma cadeira do lado da outra. E não é assim, sabe? A liderança da Campanholo que tu mencionou, eu acho que para ele é legal o extrato eleitoral, que é o que o Carlos Humberto vai fazer em Balneário com o Jair Renan. O Vitor me parece que Aliás, já... Carlos Humberto, parabéns à articulação que ele fez. Não, é enorme. Paciência, tranquilidade, Exatamente. sem fazer escândalo, sem confusão, entregando, mostrando a agenda, mostrando que trabalhou, ele conquistou seu espaço e deixou de ser preterido por honra e por mérito do seu trabalho. E hoje, pelo que eu li, salvo se tiver, me desmente se eu estiver errado, mas hoje também assumindo a presidência do PL de Balneário Camboriú, vinculado fortemente com o mandato da prefeita Juliana, independente de cores partidárias, quer dizer, trabalhando por sua região. Assim, o orgulho do Carlos Humberto, tudo que ele fez. Não concordo com tudo que ele diz, mas as ações, o comportamento político dele foi exemplar, foi brilhante, do meu ponto de vista, nessa articulação que ele fez interna dentro do contexto do Partido Liberal. Ele recebe das mãos, com a bênção do Jorginho, com o mérito do seu trabalho, o seu projeto sendo consagrado aí para continuar representando o Partido Liberal na Assembleia Legislativa. Parabéns, Carlos Humberto, toda a sua equipe. Lá eu sou suspeito para falar que eu tenho um amigo querido que eu adoro lá, que é o Celso, e que trabalha no gabinete do Carlos Humberto, mas que ele, apesar da presença explosiva, o Carlos Humberto é um cara que onde chega tem uma energia absurda, né? Mas nesse ponto ele foi muito discreto, foi muito tranquilo, foi pezinho por pezinho, foi construindo a coisa como tinha que ser, foi entregando, foi demonstrando o trabalho do seu mandato. Parabéns. Fizeram uma baita de uma articulação e um orgulho para quem estuda e vê funcionar o bom plano, sabe? É muito legal quando tu vê o bom plano em prática. E o Carlos Humberto foi um bom plano. Mas tu não acha que a dobrada dele com o Jair Renan dentro dessa questão de onda Bolsonaro, de dar uma surfadinha nessa onda, também foi estratégica? Porque o Jair Renan, quer a gente queira ou não, goste ou não, ele não é daqui, eu questiono a capacidade, é um menino querido, tá? Gente boa, conheci ele pessoalmente. Mas a capacidade política, o conhecimento político é muito, muito limitado, mas politicamente provavelmente vai ser o deputado mais votado de Santa Catarina, ou um dos mais. E o Carlos Humberto fazendo essa dobrada, ele traz o bolsonarismo pro lado dele, porque ele é presidente do PL Balneário, tá dobrado... Que é justo também, né? Tá dobrado com o Jair Renan. Ele nunca mudou de posição. E na contramão disso, o Vitor Nascimento, que é o cara que eu achei que ia ser colado com o Jair Renan, ia fazer uma dobrada, ia falar junto com o Renan por todo o estado, ele virou pro lado do Sargento Lima, lá em Joinville, que é o pré-candidato a deputado federal, foi mal na eleição para prefeito em Joinville. O Vitor Nascimento. O Vitor Nascimento da GI. Aqui ele disse para mim que ia apoiar o Coronel Mocelin. Então, mas é porque ele não está definido se ele é candidato ou não, ele não sabe ainda. Para estadual, no 41 caso? vagas. Tu tá falando federal, né? Mas a vontade dele era ser, que eu penso, era ser, ou pelo menos era a lógica, ele ser candidato a deputado estadual, dobrado com o Jair Renan, deputado federal. Eu vi um potencial de ganhar a eleição ali, porque o Jair Renan vai fazer voto em todas as cidades do estado.
Só que o Vitor vai apoiar o Sargento Lima, pelo que a gente tem visto nas redes sociais. Eu não sei se elege deputado federal, que foi muito mal na eleição para prefeito lá em Joinville. E ele teria que sair muito bem votado de lá para chegar nos 100 mil votos aí e brigar por uma vaga no PL. E, surpreendentemente, o Carlos Humberto apertou a mão do Jair Renan, isso é público. Já tem até vídeo a esse respeito. Os dois vão fazer uma dobrada lá em Balneário. É importante registrar isso, porque assim, ó, nas últimas 3 semanas, 4 semanas, eu tenho ouvido falar isso, quer dizer, todos os vereadores praticamente de Itajaí compromissados com candidatos de fora. Aí volta naquela nossa questão da falta de Então, liderança assim, aqui. é importante que a cidade veja isso, porque lá na frente, quando todo mundo ficar reclamando assim, meu Deus, tanto voto de fora, tanto voto para gente de fora, os nossos próprios vereadores que estão querendo se consolidar como liderança política de Itajaí estão preocupados mais em eleger gente de fora. Então é importante a gente anotar isso, a gente perceber isso, a gente ver isso, a não ser que o propósito do cidadão de Itajaí não seja só a própria cidade. É outra coisa, eu tenho que respeitar a vontade popular. Agora, do ponto de vista de operação política, comportamento político, eu tenho no meu blog aí, pode olhar lá por logica.com.br/emendas. Vão lá e olha quem é que traz emenda para Itajaí, porque muita gente diz que traz. Tem gente que diz que vai apoiar fulano, porque fulano trouxe milhões, não trouxe nada. Zero, tá lá. Dados coletados em tempos reais, em APIs do governo federal, do governo estadual, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, tá lá. Então, independente, quer gostar de mim, gosta, não quer, não gosta, mas eu vou dizer assim, ó, gente, vamos respeitar pelo menos a cidade que elegeu vocês. Desculpa, não tem nada a ver com o voto de vocês, cada um faz o que quer, não tem nada a ver, sabe? Agora, sou cidadão, tenho um título de eleitor e vou me manifestar sempre que houver necessidade. Vocês acabaram de eleger um prefeito com 60 e poucos por cento de votação. O cara precisa de ajuda, o cara precisa de base, o cara precisa de gente ajudando. Não é para ele, é para a cidade. Então, ficar com esse negócio de, sabe, tem presidente de partido aí que está 30 anos na frente do partido só para arrumar emprego, só para... Para os meus mentorados, sabe, Ailon, eu sempre digo o seguinte, assim, ó, quando eles me perguntam assim, o que precisa para entrar na política, qual é a habilidade, qual é a capacidade, eu sempre digo assim, ó, primeiro não precisar. Cara, se tu não precisar da política, já é um grande passo para eu te observar como um cara que tem vocação para ajudar, vocação para construir, vocação para... Não é só a pessoa que... Nós temos que ter representante cuidando das nossas tragédias, da causa social, da causa animal, sabe? Tem isso, proporcionalmente tem isso, está bem dividida a sociedade. Mas não precisamos de gente, primeiro que não precise. Quantas pessoas, mais de 90%, estão na política por questão econômica própria? Seja nos partidos, presidentes de partidos, seja em mandatos. Isso é uma tragédia para quem precisa. Sabe, não precisar da política. Não estou dizendo que o cara tem que pagar do bolso. Sabe, eu sou a favor de pagar a despesa do cara, o avião do cara, a janta do cara, o almoço do cara, o cara está trabalhando 24 horas. Mas, assim, não precisar economicamente do mandato já é um grande avanço. Acho que a primeira etapa, se tu está aí, se tu está aposentado, se tu está bem de vida, se tu sabe, tu tem amor por uma causa, tu tem... e não queres prejudicar a tua vida profissional, não quer, e dá para te dedicar um pouco à política, faz isso, pô. Faz isso porque tu vai ser uma voz desprendida, uma voz qualificada no contexto de propósitos, né? Tu qualifica o teu propósito quando tu não precisa. Quando tu quer levar o coletivo à vitória, tu qualifica a tua vida, teu propósito, até tua gestão emocional fica mais, né? Então, a primeira coisa que eu digo isso. E a segunda coisa, está mais pronto para sair do que para entrar. Sabe? Eu sempre digo isso porque eu vi gente muito bem, estar bem posicionado na sociedade, economicamente, entrar na política e acabar com a vida. Acabar com a própria vida e acabar com a vida de um monte de gente.
ao redor eu vi muito disso, vi muito. Não faz muito tempo, eu vejo há muito tempo, mas continua acontecendo. E que podia ter sido, sim, um excelente profissional, excelente, mas se meteu na política achando que era um negócio, que era uma boa, que, sabe, e destruiu. Então, assim, ó, por que eu saía sem olhar para trás quando eu tinha uma divergência, quando, sabe, quando a coisa ia para um lado que não estava de acordo com meus valores, não estava de acordo com meus conceitos, eu saía sem medo, porque eu sempre estive mais pronto para sair do que para entrar, sempre. Eu nunca me preparei para entrar, eu sempre me preparei para quando sair de cabeça erguida pela porta da frente, sabe? Sem dever nada para safado, vigarista e pilantra nenhum. Sempre construí isso. E graças a Deus, por mais que falem, por mais que façam fofoca, por mais que inventem, por mais que até denunciem, às vezes, sabe? Criem situações, graças a Deus, eu estava certo quando eu me preparei. Porque é assim que tem que ser. Quer dizer, tu tem que estar pronto. Toda pessoa que está pronta para não depender daquilo, sabe, usar a tua inteligência, a tua sabedoria e tudo que tu aprende, tudo que Deus te dá, também para te salvaguardar na tua vida, na vida da tua família, porque lá tu bota a tua vida à disposição de gente que a maioria não presta. A maioria está lá para tomar teu lugar, para te destruir, para tomar o que é teu, para destruir a tua reputação, quando a tua reputação está incomodando a posição de alguém que trata a coisa pública de outro jeito. Então sinto falta, Elon, e vejo que isso está acontecendo também na região, está acontecendo, quer dizer, o Navegantes, por exemplo, agora também só está um grupo praticamente, Balneário Camboriú, a gente só vê um grupo, as demais consolidadas ideias, ideologias e programas, como é de esquerda, de centro-esquerda, ainda estão constrangidas do ponto de vista de conjuntura política, circunstância geral, mas entendo que é importante para nós o equilíbrio, uma balança que não está no meio, não está equilibrada, não tende a não funcionar para uma maioria mista, sabe? Não para uma maioria isolada, mas para uma maioria mista, que atendam minorias e maiorias de forma equilibrada. E eu não vejo ainda. Parabenizo a chegada desse grupo da Ana e do Robson, mas não vejo ainda um outro grupo se formar com modernidade, com inteligência, atualizado do ponto de vista de agregar, de somar, de recrutar, né? Porque quando tu tem uma boa ideia, quando tu tem bons fundamentos, tu pode recrutar, porque as pessoas vêm, as pessoas acreditam, as pessoas abraçam, sabe? Eu não vejo isso ainda. Eu fiz essa volta toda para dizer assim, muito legal, muito bacana, acho o Osmar Teixeira um baita quadro, acho o Rubens um bom quadro político, mas ainda não vi nada se formar do ponto de vista fundamentado, com fundamento, sabe? Ainda dependem do que foram profissionalmente ou de que falam, passam o dia todo, o Osmar menos, o Rubens mais, mas assim, o dia todo falando bem de si mesmo, nunca vi isso dar certo, estou 26 anos nessa luta aí, nunca vi isso dar certo, mas posso estar enganado, pode ser que mudou tudo, quer dizer, passar o dia todo falar bem de si mesmo ou falando mal dos outros, funciona, não funciona, não sei, pode funcionar dentro do ruído, a médio e longo prazo não vai acontecer, não vejo daqui a 10 anos um projeto político sustentado por isso, eu vejo da forma como Ana e Robson fizeram, sabe? E me preocupa como itajaiense, não só como itajaiense, mas como membro da ANFRE, como cidadão da ANFRE,
porque não dá mais para tu ver a cidade sozinha, né? Tem que ver num contexto regional. Eu não vejo um projeto político caminhar para pelo menos ter uma opção. Porque se tu tem uma coisa só, ter um só não é opção. EWO, né? Pelo menos ter uma opção para dizer, reprovo isso, aprovo aquilo, sabe? E eu não vejo nenhum movimento construir. Eu vejo muita gente reclamando que os outros não fazem, mas fazer, não vi ninguém fazendo ainda. E quero concordar contigo que o único que mais ou menos tem dado é o Fabinho, seu grupo ali. O pessoal, mas mesmo assim ainda muito comedido, muito... eu acho que dependem muito de ter poder. E o João Martins, ele fala muito disso, assim, é difícil tu ver um projeto político se formar como o do PT se formou, por exemplo, que teve que criar uma estrutura com os trabalhadores, com os sindicatos, com aquela coisa toda, para poder ter algum poder para se posicionar na sociedade, né? Hoje o pessoal parece que fica numa fila esperando a oportunidade de ter um cargo, de ter um mandato, de ter alguma coisa para poder dali construir alguma coisa. Como tem falhado os partidos nesse sentido, né? Porque os partidos tomaram o lugar dos sindicatos do ponto de vista econômico. Quando o Fundo do Amparo do Trabalhador sustentava o sindicato, para ser candidato na cidade, tinha que beijar a mão do presidente dos sindicatos, comerciários, dos metalúrgicos, coisas do tipo. Porque eles detinham o poder e era dinheiro público também, sabe? O Fundo do Amparo do Trabalhador, o imposto sindical, isso tudo sustentava isso. Agora, hoje é os partidos políticos, o fundo eleitoral, fundo partidário, emendas impositivas e tudo mais. Então, como os partidos têm falhado? Aí voltamos lá para o começo. Você chegou até aqui, nem precisava. Não precisava sim. É importante entender o processo. Mas daí nós vamos voltar lá no começo, quando a gente abriu o programa, né? O fato dos partidos levarem a esse termo é que hoje virou tipo federação de futebol. Abre a janela, vamos ver quem está à venda para nós comprar com o maior fundo para disputar na nossa bancada, sabe? E não se tem mais programa político. Apesar das pessoas estar votando nisso, às vezes está aceitando isso, às vezes está dizendo, tá até se omitindo em relação a isso, é o preço que nós vamos pagar para ter cada vez políticos piores, cada vez programas piores, cada vez serviços piores. E aí a carga para pagar essa conta fica tão grande que tem que cortar a saúde, tem que cortar a educação. A população sempre vai perder, ela é a primeira a perder. Quando é mal gerido o recurso público para sustentar tramas políticas cada vez piores, né? O partido, ele faz um cursinho lá para os candidatos na época da campanha para dizer que deu algum tipo de formação. A eleição é mês que vem, vai ter um curso aqui de marketing, de propaganda, de não sei o quê, mas formação política. Mas realmente investir em formação política, ou foi feito antigamente no próprio PT, tinha sala de aula dentro da CUT, para ensinar o político, a ser líder. E isso tudo acabou, como tu falou, virou uma federação de futebol, tu contrata os melhores jogadores ali na época da campanha e vai para a campanha e assim a nossa política vai definhando. Eu acho que precisa repensar isso aí, quem está montando o grupo, esse grupo que tu está sentindo falta, que o Fabinho tem feito, mas que ainda precisava de alguns ajustes. Eu não sei se vai ser o Fabinho, ele tem tentado. A gente está usando ele de exemplo. Mas que daqui a 10 anos, se der certo, vão dizer que foi sorte. É isso, exatamente. Mas tem também, a gente tem o grupo do Dedé, o Dedé também se coloca como pré-candidato a deputado estadual na União Brasil, a gente tem o grupo da própria Hilda ali com o Sodré, tem outros grupos em Itajaí, com menos atividade, pelo menos que a gente vê, ou menos volume do que o grupo do Fabinho, mas falta sim, Jean, e não entendam isso como uma crítica, novamente, entendam como uma sugestão, uma dica, um conselho, de que invistam nisso tudo que a gente falou. Formar liderança, dar formação política, ensinar, treinar. As lideranças que já são formadas e que agregarem no partido precisam fazer parte de um projeto, de um propósito. Tem todo um sistema de indicação, que foi a leitura que tu me sugeriu, que eu sugeri também aqui, que é o Circuito dos Afetos, que aconselha a fazer isso de uma forma correta, que funcione, que não vá gerar traição, infidelidade. Sempre vai ter.
mas que não vai ser uma constante, porque o grupo tem um propósito, tem uma união. Então isso aí realmente falta, a mesma falta que tu sente, eu sinto também, tanto que hoje eu estou filiado na União Brasil, porque eu estava filiado com o teu convite na época, e continuo lá, mas a gente não sabe para onde a União Brasil vai, se a federação quem vai comandar vai ser o cara que comanda a União Brasil, o deputado Fábio, ou se vai ser o Amin, uma indecisão, programa nenhum, treinamento nenhum, apoio nenhum, tá? O pessoal que concorreu em 2024 em Itajaí para vereador, a nominata, cadê? Alguns estão com o Dedé, mas estão até que ponto? Eu converso com o Dedé todo dia, meu amigo, pessoal, e a gente troca ideia todo dia, um cara inteligente, com mestrado, preparado e tal, mas falta esse temperinho do que o Jean Sestrem aconselha aí de formar líder, pô, de trabalhar em cima disso. Não custa ouvir. Ouvir nunca é demais. Tu pode até não aceitar, mas ouve, lê. Pô, o que o cara falou aqui? Deixa eu ver, vou analisar. Se tu só fizer isso, se tu fizer lá 10 análises por semana, por mês, tu já vai crescer como político, assim, monstruosamente. É o que eu sempre digo, é aquela coisa, quando tu fica embaixo, dependendo economicamente, precisando da política, como é que o cara vai construir um projeto político dentro da cidade se ele tem que atender o interesse do cara de Jaraguá? O cara de Jaraguá vai chegar aqui e vai dizer assim, não, só vai ter dinheiro se for para mim. Foi isso que aconteceu em 2024, não foi? Estou mentindo? O cara de Jaraguá que a gente não viu as emendas, né? Pelo menos no teu site lá. O tal do Xoxoquete lá. Xoxoquete e Xoxodini. Tem e dois o cara que mais trouxe dinheiro para Itajaí, inclusive, foi de Jaraguá, mas não foi nenhum dos dois. Foi o Antídoto Nery. Então, ali, né, das emendas que eu vi consolidadas, prestadas conta. Então, assim, como é que o cara vai construir um projeto político para a cidade? Como é que ele vai liderar? Se ele está sempre dependendo economicamente do cara que vai chegar aqui e vai dizer, não, é para mim, como ele, sabe? Então, é isso que eu digo, assim, então eu nem dou pilha mais. Eu nem dou pilha para esse tipo de movimento, porque eu sei que esse tipo de movimento é dependente. É dependente ele vai quebrar em qualquer momento. Quer dizer, eu vou criar uma emoção, eu vou criar um grupo, eu vou criar uma situação, eu vou começar a me reunir com pessoas, e daqui a pouco vai vir um cara lá de cima e vai dizer, não quero nada disso. Eu só quero o voto. Mas se não for para votar em mim também, não tem isso, não tem aquilo. Então, por isso que eu cobro tanto liderança, porque liderança não se submete a esse tipo de coisa, sabe? Se tu olhar Jorginho Melo, se submete ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, a conversa direta com o Bolsonaro. O Robson, em relação ao Jorginho, quer dizer, o executivo se cuidando do executivo, um cuidando do outro e tal. Mas tem pirâmide embaixo. O cara está no topo de alguma pirâmide, sabe? O cara chegou no topo, o cara é um prefeito, o cara é um governador, sabe? Agora, quando esse tipo de movimento vai chegar a eleição, vai quebrar o pau, todo mundo falando a eleição municipal, vai quebrar o pau, todo mundo falando do outro, mas ninguém construiu liderança nenhuma. Aí querem pegar na sorte, na rifa, nós temos esse para rifa, vamos mandar para rifa e vamos ver o que dá. Não tem projeto, não tem liderança. Mas daí o Robson vai lavar égua, vai lavar, porque ninguém construiu nada. Não é porque ele comprou todo mundo. É porque quem não concorda com as ideias do Robson, com o plano do Robson e do seu grupo, não fez nada. Não construiu nada. Ficou choramingando. É o que eu digo, vivemos um momento de viúva, vivemos num luto de ciclo. Então, a hora que vocês acordar e construir uma coisa, não concordo, né? Eu não concordo a forma como o Robson está conduzindo. Então, eu vou juntar pessoas para criar uma outra ideia, um outro plano, um outro programa, e, sabe? Não dá para falar porque o Robson comprou todo mundo. Por quê? Quem é que tem que fazer o serviço? Quem é que tem que construir alguma coisa? Quem se submete, quem, sabe? E aí, por isso que eu digo, não precisar é o primeiro passo. Ter uma profissão, é o primeiro passo. Ser um membro da sociedade, ter empatia, ter sentimento pelas pessoas, sentir a dor do outro, é o primeiro passo.
Porque tu vai entrar e vai sair pela porta da frente. Não depende daquilo, tu não quer aquilo. E se defende de gente que quer, porque vai colar picareta, dá com pau. Tá cheio de parasita no Robson, tava cheio no Vonei, tava cheio no Jandir. Que não falta é parasita. Por quê? Porque muita gente olha a política como uma forma do incompetente ganhar dinheiro. Porque fora, no mercado, tem que ter muita competência, muito estudo, muita dedicação diariamente para tu, economicamente, ser bem-sucedido. Não é fácil. É uma luta muito grande, sabe? Então, vamos parar de ficar de mimimi. Ai, não tem oposição, não tem oposição, não tem oposição. Faz tu. Faz oposição. Mas assim, com ideia, com propósito, com proposta, com ideia, é melhor. Porque não tem projeto que se sustente diante de um prefeito que diz assim, ó, o que tu faria melhor do que eu estou fazendo? Se tu não tiver uma boa ideia, se tu não tiver um bom programa, as pessoas não vão acreditar. Simplesmente porque tu é amigo desse, porque tu é amigo do outro, porque o outro tirou uma foto contigo. Meu Deus, a coisa mais ridícula para mim era uma fila em Brasília para tirar foto com um cara aí. Né? Porque, não, sou candidato a prefeito, sou candidato a vereador, preciso tirar uma foto com o cara, porque senão eu não me elejo. Vocês vão ver. Vocês vão ver como que isso evolui. Aí cresce igual cresceu a campanha de Chiodini aqui em Itajaí, cresce igual cola de cavalo. É isso aí, irmão. Jean, tu falou em submissão, em se submeter. Eu vou te fazer uma pergunta, uma provocação, porque eu sei que quem me ouve, quem me acompanha, quem te acompanha, vai virar entrevista. vai perguntar. Não, eu preciso te fazer porque eu sei que essa pergunta vem. Qual a diferença do Carlos Humberto fazer uma dobradinha com o Jair Renan em Balneário para puxar esse voto, para dar um power up na campanha dele, para o Rubens se aliar a Campanholo? Porque tu falou essa questão de submissão, talvez tu vá por essa linha, talvez não, do Rubens se aliar a Campanholo também no mesmo sentido, dele buscar esse voto fora, dele tentar tirar um pouco um suco do extrato eleitoral da Campanholo. Como que tu vê a diferença desses dois casos, assim, que no primeiro momento é igual, mas a gente sabe que não é. Então, só porque eu sei que o pessoal vai perguntar isso. Nós nunca podemos confundir direito com o caminho certo. Direito todo mundo tem. O Rubens tem total direito de se abraçar a cana Campanholo. Eu não faria estrategicamente do ponto de vista eleitoral. Eu teria um bom relacionamento, eu a receberia bem na minha cidade. A Ana Campanholo nasceu em Itajaí, mas ela não é eleitoralmente Itajaí, ela não é politicamente Itajaí, ela não participa da vida pública e política de Itajaí. Não. A Ana Campanholo, 83%, e o que eu estou falando aqui é dados de estudos, 83% do mandato dela é usado para vender livro, para viabilizar economicamente a empresa dela. Mas o que ela entrega, as pessoas gostam. As pessoas aceitam pagar e sustentar isso para que ela se viabilize economicamente. A população está pagando, dinheiro é do povo, e o povo, eu não concordo, mas temos que respeitar. Vamos dizer assim, até que alguém diga que é errado, até que alguém aí vai dizer que é perseguição, vai ver. É isso. É isso. Se pegar a agenda dela, eu peguei a agenda dela, eu peguei a agenda da Ana Campanholo, eu peguei todas as ações da Ana Campanholo, eu peguei todas as postagens da Ana Campanholo, peguei tudo. Não é porque eu queria perseguir a Ana Campanholo, é porque eu queria entender o progresso político da Ana Campanholo. É um direito que eu tenho, eu sou estudioso da política. E me apresentou que o mandato não é prioridade no contexto político de Ana Campanholo. Os dados disseram isso, sabe? Então, o que eu vou dizer para ti? Eu preferia o apoio de um coronel Mocelin, que é um cara que na sociedade com o Rubens precisa sair. Porque nós estamos falando, gente, assim, ó, para ganhar um crachazinho para disputar a eleição, para ganhar um crachazinho na fila do PL, se tu não tiver 100 mil votos na carteira, tu nem entra na sala? Tô mentindo? Verdade. Tu nem ia entrar na sala? Onde é que o Rubens vai arrumar 100 mil votos? No ambiente de 198 mil votos, ele é unanimidade, tá, Jair? Não. Ele fez campanha para ser deputado federal? Não. Ele construiu o projeto para ser deputado federal? Não. Desculpa, gente.
O Rubens não fez nada para ser deputado federal, não fez nada nem para ser vice-prefeito, mas foi escolhido, foi eleito. Agora, para ser deputado federal, ele não construiu, ele não fez. Do ponto de vista de resultado, ele vai se frustrar. Porque a Ana Campanholo não tem um cheque, um banco, um saldo no banco, e dizer aqui, ó, pega aqui, Rubens, 100 mil votos, deposita na tua conta 100 mil votos. Isso não existe. Ela pode ter dinheiro, ela pode financiar a própria campanha hoje, porque economicamente cresceu bastante. Ela pode, mas ela não pode pegar e fazer um cheque de 100 mil votos e dar para o Rubens botar na urna. Não é assim que a banda toca. Estou errado? Não, lógico que não, né? Não tem lógica. O Rubens não fez campanha para ser deputado federal, ele está ocupando uma vaga, poderia estar sendo disputado por uma outra liderança, e ele está contribuindo com a liderança do Robson na cidade. Não, mas ele quer ser deputado federal. Tem todo o direito, voltamos. Tem todo o direito, tem o meu respeito. Não tenho nada contra, não é bandido, não é sujo, não tenho nada para falar do Rubens do ponto de vista fiscal, do ponto de vista policial, nada. Tem nada contra. Agora, do ponto de vista de projeto, ele construiu uma candidatura para deputado federal? Não. Carlos Humberto construiu o momento que ele está vivendo em Balneário Camboriú? Sim. Jair Renan construiu? Não. Não. Como Ana Campanholo? Não. Com Itajaí? Não. É o contrário em Balneário, então. Jair Renan, o que eu quero dizer é que eu, no lugar do Rubens, primeiro não seria candidato, dentro das mesmas circunstâncias e dentro do que foi construído. Mas se eu quisesse ser deputado federal, eu tinha trabalhado para ser deputado federal desde a Câmara. Por exemplo, agora eu estaria presidente da Câmara, nesse momento, se eu tivesse um plano para ser deputado federal. Sabe? Eu estaria construindo relações institucionais com toda a região, como o Pegorino está construindo. Vocês não se surpreendam. O Pegorino está fazendo um movimento de construção de liderança política no relacionamento institucional absurdo. Isso vai aparecer, daqui a pouco vai dizer, pô, mas de onde veio isso? Não, ele está acontecendo. A gente está percebendo. Sabe? Quando a gente mede política. O que o Rubens deveria ter feito, não fez. Pelo amor de Deus, não tem nada pessoal contra o Rubens. Mas assim, ó, não fez por merecer. Então não vem para cá depois botar a culpa nos outros, botar a culpa no eleitor que vota para gente fora, botar a culpa no Robson porque o Robson não foi para a rua, ou para não sei quem, ou para o servidor comissionado, ou para quem não comprou a camiseta para ir domingo no negócio da Beira Rio, e não sei o quê. Não arrume culpado depois. Não foi construído. Estou falando como profissional, como técnico, como conhecedor da política. 26 anos construindo projeto, participando de construção de liderança. Sociedade não mudou desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva, é a mesma coisa. Entendeu? Vem tecnologia, vem palhaçada, vem rede social, mas a sociedade é a mesma. Aliás, nós estamos nos conhecendo agora, porque a tecnologia está permitindo. Mas sempre fomos assim. Sempre fomos assim. A diferença é que nós estamos nos conhecendo agora, nós estamos nos organizando em nichos agora. Por quê? Porque a tecnologia permite. Mas sempre fomos assim. Então não vem dizer depois que a culpa é dos outros. Sabe? Não vem dizer. Por quê? Porque não foi construído. A candidatura do Rubens, com todo o respeito que ele merece, não foi construída e ela atrapalha alguma que tenha sido construída. Então, vai acontecer votos para fora, porque o Rubens é um cara que sofre muita rejeição. Arrisco a dizer, para não dizer que tenho dados, arrisco a dizer que sofre mais rejeição interna que o Sodré tinha, interna. Para ganhar do Sodré internamente, cara, tem que ser bom. Tem que ser bom. Então, assim, todo o respeito do mundo. O que eu diria para o Rubens Angioletti hoje é, volta um pouquinho, vou construir isso de novo, vou começar, aproveita, porque ele está sustentado em cima de um mandato bem remunerado, a família está bem, está tudo bem. Pô, vou construir isso aqui de maneira diferente, sabe? Aí sim, o próprio Nicolas, a gente fez uma análise aqui, me disse, não, foi uma eleição garantida para deputado estadual.
E vou dizer mais, se ele assume ser candidato a deputado estadual para garantir a vaga, Ana Carolina metia a cara, então eu vou federal. Ana Carolina bota o peito. Ela sabe abrir porteira. Entendeu? Então houve um erro estratégico, houve um erro de orientação, houve uma ilusão, ainda se vive dentro de uma bolha de uma ilusão. Não, eu vou dizer aqui que eu sou Bolsonaro e vai cair voto, a Ana Campanholo vai trazer um cheque de voto, eu vou enfiar na urna. Está errado. Ah, por que tu só fala do Rubens? Não é que eu só falo do Rubens, é que está atrapalhando nossa cidade esse tipo de posicionamento, esse tipo de comportamento, esse tipo de fechar curral, manter galinheiro. Não vai funcionar, nunca funcionou. Não funcionou com o Jandir, não funcionou com o Volney, não funcionou com o Arnaldo Schmidt e não vai funcionar com o Robson. Está atrapalhando a cidade. Pô, não está na hora de pensar um pouco diferente, sabe? Está atrapalhando. E o Osmar, volta a dizer, só que o Osmar ninguém está pagando, né? É diferente, sabe? Está fazendo lambança também? Tá. Mas ele está pagando do bolso dele, ele está pagando com o capital político dele. Existe uma chance muito grande dele se eleger, mas baseado numa coisa que não é o que vai dar sustentabilidade para ele. Vi muito radialista ganhar milhares de votos e na outra eleição não se eleger nem para... Sabe? Então, cuidado. Política não é entretenimento. E o ruído do momento não deixa tu enxergar o que acontece na médio e longo prazo. É a minha visão, assim. Uma visão técnica, profissional, política, experiente, daquela experiência que ninguém quer ouvir, ninguém quer deixar chegar perto, porque atrapalha, porque atrapalha o incompetente, atrapalha o cara que está fazendo errado, atrapalha o cara que quer cometer crime, sabe? É isso que atrapalha. Agora, não tem projeto meu que teve prejuízo sob meu comando. Não tem projeto que eu fui honrado em... Olha, gente, toca isso aqui, resolve, entrega. Todas as minhas entregas foram positivas. Todas. Aliás, em Itajaí, eu não tenho extrato eleitoral menor de que 38 mil votos. Em Itajaí. Não tem extrato menor. Sabe? Então, aliás, tive, né, com o Dedé, né? 27 mil. Puxa, mas uma eleição para deputado federal fazer 27 então, assim, mil votos é bastante não coisa. tive extrato menor de que 27 mil votos em Itajaí. Então, alguma coisa a gente, né? Eu tive projeto de 70 mil, de 80 mil, de 38, 40 mil, e o mínimo foi de 27 mil votos na nossa região. Então, eu acho que eu estou apto a dar uma opinião, um conselho ao nosso querido vice-prefeito Rubens Angioletti, querido para muitos, não para todos. Calma. Faz o plano TES até abril ainda, tem até abril, né? Até abril. Pô, será que eu estou certo? Será que eu estou ajudando a minha cidade? Será que eu estou contribuindo? Será que o meu grupo político, o meu partido que eu presido, está fazendo o seu dever de casa, cuidando da cidade lá da Câmara? O meu grupo político, o meu partido, porque assim foi dado a presidência do PL para ti, Rubens Angioletti. Como que os vereadores do teu partido, a maior bancada de Itajaí, cada um vai trabalhar para um candidato diferente? O partido é presidido por ti. Então, assim, assumiu na base do cabresto, vai liderar quem? Né? Assumiu na base do chicote, o teu partido foi uma escola em 2024. Porque tu assumiu botando o pé no pescoço de todo mundo, e agora? Quem tu tá liderando o processo eleitoral de 2026? Então, assim, escuta com o ouvido de quem quer aprender alguma coisa, porque tu fez excelentes mandatos do teu ponto de vista. Do teu ponto de vista. Agora, do ponto de vista da entrega, nós podíamos ficar aqui conversando meses. Porque o que tu vai me dizer? Eu contei pro promotor isso, eu contei pro promotor aquilo, eu entreguei pro promotor aquilo outro, eu fiz fofoca pro outro, eu quero saber a entrega. Aí fica fácil, pô. Desculpa, ouve um conselho, repensa. Senta com o teu prefeito Robson, que é o líder do teu projeto hoje, entrega essa presidência do PL para alguém que sabe liderar, sabe? Exige do grupo a tua posição, o teu apoio e o teu posicionamento político, mas assim dentro de um contexto viável, dentro de um contexto crível,
sabe? É isso. É assim que eu penso. Como a Ana Carolina está fazendo. Ela ainda tem uma vantagem, né? Em cima do Rubens, tá? Ela pode escolher o partido, né? Tem um monte de... Mas, escuta, tu andasse criando aí um observatório social do esporte, que tu queres arrumar confusão, né? Jean, o Observatório Social do Esporte, ele foi pensado principalmente para dar continuidade nas políticas públicas do esporte, porque cada vez que troca um gestor esportivo, cada vez que troca um prefeito, cada vez que troca o comando da cidade, vários projetos esportivos são interrompidos. Eu vou te dar um exemplo. O Fundo Municipal de Esportes foi criado na gestão passada. 1 ano e 2, 3 meses depois, o Fundo de Esportes ainda está numa gaveta, não está sendo utilizado, e vai acabar tendo que ser utilizado por força de lei. Por quê? Porque na Lei Geral do Esporte, sancionada em 2023, para o município conseguir recursos federais, estar apto a receber recursos federais, ele tem que ter o CPF do esporte. O que é o CPF do esporte? O Conselho Municipal de Esportes, programas esportivos e o Fundo Municipal de Esportes. Então o fundo passou a ser uma exigência. Quando a gente criou, a gente já pensou nisso aí, que a lei é de 2023. O fundo passou, todo município vai ter que ter um fundo de esportes para poder receber recurso federal. Isso já é lei. Então, o Observatório Social do Esporte, ele não nasceu para criar confusão, ele nasceu para a gente observar como está o esporte na cidade, como estão os programas esportivos, como estão sendo avaliados, as críticas, as sugestões da comunidade esportiva, que é uma comunidade muito dispersa, e cada um cuida do seu, mas o pessoal não se une, infelizmente. Ter essa ferramenta, que é o Observatório, que hoje é um site com 3 formulários, avaliações, sugestões e críticas. E o Instagram do Observatório. Se a ideia criar corpo, crescer e o projeto crescer, a gente vai sim criar um CNPJ para esse observatório, para a gente ter poder de denúncias, de cobranças mais firmes na sociedade, como um grupo, como uma entidade, mas principalmente não é arrumar confusão, Jean, não é querer botar Eu estava brincando só. faca no pescoço de ninguém. Toda e qualquer organização política tem meu apoio. É realmente fazer com que, ou ajudar a fazer com que as políticas públicas esportivas de Itajaí tenham continuidade independente de governo. Elas têm que ser atemporais. Elas têm O que... objetivo dela é só Itajaí? Por enquanto, sim, só Itajaí. A gente tem focado aqui, porque a gente tem mais conhecimento do que acontece em Itajaí em relação ao esporte, o que não acontece e o que deixou de acontecer e não deveria. Eu vou te dar um exemplo. Cortaram as bolsas esportivas todas. Todas as bolsas de Itajaí, praticamente, principalmente do comunitário, foram cortadas. Eu acredito que mais de 100 bolsas de técnicos, de professores que comandavam escolinhas esportivas foram cortadas. A solução que deram foi que aí iriam abrir um edital. Justificativa. Houve justificativa? Houve uma justificativa. A justificativa que deram foi que o foco deles agora é criar um edital para fazer um chamamento para comprar vaga nas escolinhas. Só que prometeram para janeiro, fevereiro já foi, já entramos em março e as escolinhas estão fechadas. Então, o observatório serve para isso, para a gente fazer esse alerta, para tentar não deixar as políticas públicas acabarem, ter continuidade. Um projeto começa no governo, ele atravessa, se for bom, se a comunidade avaliar que é bom, ele atravessar para o próximo governo e seguir acontecendo. Atendendo a população. Exatamente. Oi, Ilon, onde as pessoas podem conseguir o livro e tal? Mostra aí, né, a capa de novo. O Cargos de Confiança. Eu penso assim que é um livro importante. Ele nasceu de uma tese do meu mestrado A minha foto ficou bonita. em aqui. Ciências Políticas. Tem a Meio foto do escurinha, Jean aqui. né? Tem a foto do Jean Sestren aqui. O livro é todo ilustrado. É um livro bem construído, um livro pensado para até deixar essa sugestão, esse conselho para os nossos líderes aí, os nossos Por que gestores. tu botou a foto de 30 anos atrás tua, só para... Estás pensando A em gente- quem? A gente vai ficando velho, as fotos já não vão ficando Esse num aqui ângulo tinha tão... 18 anos, pô, sacanagem. Então, isso bom, aqui. essa foto, Jean, eu bati na Alesc quando o deputado Volney Morastone me condecorou com selo social. Olha quanto tempo tem essa foto já. Mas o livro está aí, é uma sugestão boa, é uma leitura excelente para quem, tanto gestor público que queira entender melhor como funciona essa questão de indicação de cargos, quanto a pessoa que já ocupa um cargo de confiança e quer se, sabe, tipo hoje na entrevista tu falou que, hoje no programa, tu falou que tem que estar mais preparado para sair do que para entrar, o livro fala sobre isso, até porque
a construção desse livro, e daqui a pouco eu vou escrever uma dedicatória no livro que eu te entreguei, muito desse livro aqui foi o que eu estudei para o mestrado, mas também nas nossas conversas, entendeu? Então tem muito do Jean Sestém aqui nesse livro, muito da ciência política que a gente conversa no dia a dia. Então eu aconselho para vocês, é uma excelente leitura para entender como funcionam os bastidores da política, como funciona essa dinâmica dos cargos de confiança e quem ocupa... Já desse um para o prefeito Robson? Ou quem vai ocupar? Não, porque eu dei os 100 mil anos, ele não bateu nem uma fotinho para dizer, pô, ganhei um livro da Ayrlon Jacques. Então, não vou. Se ele quiser, tem para vender lá no Instagram do Ayrlon Jacques, tem o link do site para vendas, é uma leitura que eu aconselho. A última vez que eu estive lá, ele ganha muitos livros, assim. Eu vi bastante. Esse ele deveria ler, mas eu não vou dar de presente não, porque eu dei o outro e ele não deu bola para mim. Então... Dá o link, então, para ele comprar, se ele quiser. Para facilitar, no Instagram do Ayrlon Jacques, @AyrlonJacques, lá tem o link de todos os livros, tanto 100 mil anos, que é o nosso livro de ficção, quanto esse livro Cargos de Confiança e o livro que está no forno aí, que é Além do Jogo, que é o livro de gestão esportiva que eu estou escrevendo. Então, tá tudo lá no Instagram, o link do site para aquisição desses livros, e fica aconselhada essa leitura. Tem em versão impressa e tem na versão e-book. Já levasse lá no Que É Meu, no podcast Que É Meu? Não, porque quando eu fui no Que É Meu ainda não tinha chego, eu não tinha legal, recebido. Legal, né, cara? Tem aparecido bastante podcast na nossa região, assim. Tem, o podcast deles é legal. Eu vou dizer uma coisa para ti, eu assisto tudo. Eu sigo todo mundo. De Larissa Vanzuita, a Rubens Agioletti, a Vitor Nascimento, Que É Meu e todos os podcasts que aparecem. Eu sigo agora meu amigo Fernando Francilino, também está fazendo um. Então, eu assisto todo mundo, eu leio todo mundo, até porque eu acho que aquilo que a gente estava falando aqui, para não ser repetitivo, da coisa do ruído, na cultura também acontece isso. Quer dizer, tudo isso forma a cultura da cidade. O meu jeito de fazer, o jeito do Isaac lá, do João Martim, do Diarinho, do Sem Censura, do JC, sabe? Isso tudo forma a cultura da cidade. Quando tu tira o ruído todo, tu entende isso como a cultura da cidade, uns gostando, outros não, mas assim, a minha questão não é gostar ou não gostar, mas de ser afetado pelo que acontece, independente das opiniões, de jeito, de eu concordar ou discordar. Eu acho que a cultura da minha cidade ela está acima de qualquer tipo de situação. Então, assim, eu faço questão de todo mundo que se relaciona de alguma forma a contribuir com a minha sociedade, seja regional, seja local, seja estadual, eu acompanho com o maior prazer, com o maior carinho, porque também me forma todo dia, além de me informar, forma o meu conhecimento de como a sociedade pensa, vê, se manifesta, soma, subtrai, multiplica. Então, para mim, é importante todo tipo de manifestação. Quero dizer a todos aqui que não tenho preconceito nenhum. Assisto todo mundo. Isso é muito legal, né, Jean? Porque tu passa a conhecer muito melhor a cidade e as pessoas da cidade. Inclusive o livro, a minha tese foi focada usando Itajaí como modelo. Então foi feito um estudo em Itajaí para escrever esse livro e servir de modelo para o país inteiro. Então aqui conta casos de corrupção que teve em Itajaí com vereadores, citando nomes e tudo mais. Tem. Aí, galera, ó. Tem vários casos aqui que falam de Itajaí. O Jean, ele leu o livro, ele está brincando aí, mas ele, antes de eu lançar o livro, eu entreguei para ele ler, porque ele escreveu o prefácio do livro. Tem algumas páginas aí, ficou muito bom, foi excelente. Que legal. Então o Jean conhece bem o livro e esse livro usou Itajaí de modelo para o Brasil. Muito legal. É isso aí. Gente, muito obrigado. Quer deixar alguma mensagem, alguma coisa? Não, era isso. Eu queria... mais do que isso, né? Deixei de falar do teu livro, dei o link. Desse link falando nisso? Para comprar direto? Tá lá no @Ayrlon Jacques, tem todos os links. Tem todos os links daí. Porque são plataformas que vendem... porque o e-book é na Hotmart. Tu tem mais uma trilogia e uma edição extra do... São 4 livros do 100 mil anos, a trilogia mais o capítulo extra e os arquivos confidenciais ali do universo 100 mil anos. Então são 4 livros.
o cargo de confiança, e o outro que está saindo agora. O próximo Olavo de Carvalho aí pode estar saindo. Pô, me comparar com tanto escritor bom aí, tu vai me comparar com... Por que o Olavo de Carvalho é excelente? Para mim ele era um péssimo exemplo. Eu falo isso, meus amigos conservadores de direita vão ficar loucos da vida, mas eu falo isso publicamente. Mas aí eu estou sendo contrário, eu não posso... Assim, ó, eu li o Olavo de Carvalho. Tanto que eu compreendo hoje alguns movimentos, como eu falei aqui já em outros programas, do Vitor Nascimento, da Ana Campoiolo, eu reconheço alguns movimentos e passa para mim até ser previsível em alguma situação, porque eu me dei ao trabalho, eu me permiti, não vou dizer me dei ao trabalho, porque leitura para mim é leitura, mas eu me permiti compreender como... Eu sempre gostei muito disso, né? Eu estudei Luiz Henrique, eu estudei Jandir Bellini, eu estudei Volney, eu estudei Olavo de Carvalho, eu estudei Lula, eu estudei Fernando Henrique, eu estudei... Assim, o comportamento do indivíduo político, para mim, sempre foi muito mais importante do que... Porque, assim, se ele disser o que ele quer, ele fica fraco, né? Aquela coisa que a gente sempre... Então, assim, é importante tu compreender o cara não no que ele diz, mas no que ele não diz. Sabe? O comportamento, o movimento. Eu sempre fui muito preocupado com isso. E não vejo muito... Pode ser que não seja um cara que contribuiu para a tua vida, mas tem contribuído para muitas, tá? Ele é um escritor. Por exemplo, para o plano de... Eu tenho até dificuldade de dizer o que ele é, porque ele não tem formação acadêmica nenhuma, acho que ele não tem o 2º grau completo, mas ele é um autodidata, ele teve a contribuição dele, ok, tudo ok. Mas para mim não é um exemplo, é um cara que ia para a televisão, para os vídeos, filmar, falar palavrão, um cara que foi astrólogo e de repente virou... debateu com não sei quem, mas... Entendo a relevância, entendo o porquê que o pessoal gosta, mas como exemplo, as pessoas que eu admiro, que eu sigo, eu preciso ver nelas um exemplo que eu possa seguir. Mas ele foi guru de grupos que tu participou. Boa sorte. Dá um banho, deixa bem cheiroso, leva para casa. Agora não dá mais, né? Mais. Pois é, acabou falecendo. Que Deus que ele não acreditava esteja em bom lugar, ele mantenha num bom lugar, né? Isso aí. Gente, um abraço para vocês, então. Fraterno abraço e até o próximo programa. Semasa avançou em 2025 e entregou 32 novos projetos. Para 2026, gestão técnica, investimento estratégico em água, esgoto e a grande ampliação da ETA 3. São 500 litros por segundo para a nossa gente. Além disso, a Ação Verão segue 24 horas nas ruas, garantindo abastecimento contínuo para a população. Semasa.